Fala galera, beleza? Vocês também tá legais, tranquilo de boa? Então tá, ó. Pra quem não me conhece, meu nome é Ricardo Marcílio, e hoje vamos falar um pouquinho sobre economia. A economia aqui da União Europeia. A União Europeia, galera, literalmente, assim como outros países desenvolvidos, estão dando vários sinais que a economia está indo por água abaixo. Quer saber por quê? Se você quer saber então sobre isso e muito mais, sobre geopolítica, geografia, atualidades, enfim, tudo para se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo, que eu conto muito com a ajuda de vocês, belezinha? Então tá. Bom, galera, é o seguinte, ó. Existe uma coisa que geralmente os bancos centrais eles utilizam para regular a economia, que é a chamada a taxa básica de juros. O que seria os juros, né? Os juros é o quanto que essa moeda vale. Digamos assim, imagina o seguinte, ó, você vai comprar, por exemplo, um carro. O carro tem um valor que você vai ter que pagar por ele, certo? Um carro não é uma mercadoria? Sim, ele tem um valor. E um papel moeda? O que é um papel moeda? Um papel moeda também é uma mercadoria. Então você vai ter que pagar por ele. Isso é os juros. É o preço do dinheiro. É o quanto que você vai pagar para ter acesso àquele dinheiro. Então, por exemplo, eu quero ir num banco. Aí eu vou no banco e eu vou comprar, né? Eu vou pegar dinheiro emprestado, R$ 1.000. Aí o banco fala assim, Ricardo, ó, eu até te empresto R$ 1.000, só que, pelas suas referências financeiras, pelo tanto que você tem no banco, pelo seu emprego e tal, para você vai custar 5% ao mês. Aí a cada mês eu vou ter que pagar uma certa quantia. Isso é os juros, é o preço do dinheiro. Beleza. Sabe o que está saindo na Europa? Taxas de juros negativas. Como assim taxas de juros negativas? Quer dizer então que o banco ele está literalmente implorando para eu conseguir pegar dinheiro? Sim, exatamente isso. Meu Deus, professor, mas como assim? Como que os bancos eles estão emprestando dinheiro a juros negativos? Galera, literalmente é para vocês tentarem entender o tamanho do problema que existe na Alemanha, que existe na França, que existe no Japão. Esses países, eles estão com consumo em baixa. Se a gente for pensar nas políticas econômicas, olha que coisa interessante, né? A Europa, Estados Unidos, enfim, o Japão, eles sempre estiveram muito acostumados com o tal do welfare state, o tal do estado de bem-estar social. Então, existia, né, alta arrecadação de impostos, mas em compensação, altíssimos gastos públicos, com educação, com transporte, com moradia, segurança, benefícios sociais, enfim, de todas as ordens, né? A gente sabe que o seguro-desemprego era muito alto, a idade de aposentadoria era baixa, enfim, vivia-se muito bem na Europa. Só que a gente está num capitalismo que está cada vez mais globalizado e competitivo. As empresas hoje, elas não pensam mais em se instalar na Europa. Não pensam mais em se instalar, por exemplo, nesses países tão desenvolvidos, que oferecem uma mão de obra cara, um aluguel da terra caro, altíssimos custos trabalhistas, impostos muito elevados. Então, as empresas estão saindo de lá. Durante muito tempo, a Europa conseguiu se manter com isso. Até porque ela ainda, né, tinha aquela DIT, a Divisão Internacional do Trabalho, um pouco mais clássica, na qual a gente pega os países desenvolvidos, eles exportavam tecnologias, capitais e tal. Só que mesmo isso hoje está saindo desses centros mais tradicionais e tá indo para países como Índia, como China, países que estão produzindo tecnologias a preço muito mais barato que os países europeus. Então hoje a Europa literalmente está vivendo um momento de crise. As pessoas não consomem, o desemprego está muito alto em vários países europeus. E para tentar forçar uma situação, o que os bancos centrais eles estão fazendo? Eles estão deixando as taxas de juros negativas, um incentivo sensacional para as pessoas consumirem. Porque se o banco não deixar uma taxa de juros negativa, se o banco não implorar, né, se o Estado não implorar para as pessoas pegarem dinheiro, pegarem crédito emprestado, não vai resolver. As pessoas não consomem. Nossa, professor, é uma ideia muito boa, não é? Não é, galera, não é. Toda vez que o Estado, já vou dar uma dica aqui para vocês, ó. Toda vez que o Estado, na base da canetada, a taxa de juros vai ser tanto, faz alguma coisa, acaba distorcendo o mercado. E mercado distorcido, vai por mim, galera, não dá certo. Mercado distorcido não dá certo. Pensa o seguinte, ó. Se os juros, vamos dizer, por exemplo, se a moeda estaria custando 3% de juros ao ano, isso quer dizer que, segundo a lei da oferta e da procura, aquele seria o preço justo para que investimentos fossem feitos de maneira mais responsável e o dinheiro, o trabalho, fosse alocado de maneira mais correta. O preço, ele existe por si só, galera, não é o Estado que tem que ficar definindo o preço das coisas. Por isso que essas medidas mais intervencionistas, que nem a Argentina tomou há tempos atrás, por exemplo. Ah, não, olha, o preço, tá congelado o preço dos combustíveis. Ou então a gente vai ter que subir o salário mínimo. Galera, essas medidas populistas, elas parecem bem interessantes, mas elas acabam trazendo distorções para o mercado.
Por exemplo, se a gente impede as empresas de aumentarem o preço das coisas, a empresa vai ter menos lucro, ela vai ser obrigada a demitir funcionário, demitindo funcionário é menos gente consumindo, pronto, a economia foi por água abaixo, percebe? É a mesma coisa da taxa de juros. Pessoas que não investiriam anteriormente, agora vão investir. Só que elas estão investindo sem seguir a lógica do capital. Elas estão fazendo, por exemplo, empresas fantasmas sendo criadas, apenas para alocar investimentos. Vocês percebem o quanto isso distorce a economia? Isso não está gerando valor real? Isso não está gerando valor necessário para a economia de um país? É totalmente, assim, anti-mercado essa lógica, tá? Eu, particularmente, galera, penso que nas questões econômicas, um liberalismo um pouco mais eficiente tem que ser adotado, né, nesses países para que o dinheiro ele consiga ser alocado da maneira mais correta possível. Abaixar a taxa de juros já está gerando distorções gigantescas no mercado, tanto que a gente percebe que a Alemanha, mesmo com essa taxa de juros negativa, está literalmente em recessão econômica. A Alemanha ela teve durante 2 trimestres déficits seguidos. A gente tem a Itália, por exemplo, que está passando por um período extremamente grave, um PIB altíssimo em relação à sua dívida pública. A França, uma série de manifestações, Reino Unido saindo da União Europeia, percebe? A Espanha também com desemprego altíssimo, Grécia nem se fala. A União Europeia literalmente está em crise. E essa política intervencionista, sem o consecutivo corte de gastos para não perder o tal do bem-estar social, penso que tende a levar a União Europeia e a Europa como um todo a um grande fracasso econômico. Belezinha? Deu para entender, galera? Se vocês entenderem então, e concordam, né, ou discordam também, deixa nos comentários, quero saber sua opinião. E é isso aí. Até o próximo vídeo. Beijos, abraços e tchau!